com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Prefeito do Recife, João Campos, vai a Brasília conversar com o presidente Lula. Mário Flávio, bom dia para você. Olá, bom dia a vocês, né, e os nossos ouvintes. Olha, Renata, a cada dia que se passa, né, as coisas para mim elas vão ficando bem claras no que diz respeito à política e quais os rumos que alguns políticos estarão tomando aí no futuro. Um deles, né, do presidente Lula, a gente inclusive está com imagens aí para que vocês possam acompanhar na experiência da DFM. Foi uma reunião que teve ontem entre o presidente Lula e o prefeito do Recife, João Campos, que contou também, né, com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, além do irmão do João Campos, o Pedro Campos, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também participando dessa reunião. Então, isso revela que provavelmente aquela teoria de que Lula terá 2 palanques o ano que vem aqui no estado de Pernambuco está cada vez mais fora de cogitação, né? Porque o João Campos, né, essa reunião, inclusive, ela não foi no Palácio do Planalto, ela foi na residência oficial do presidente Lula. Então, mostrando que o fato de ter sido na residência dele e não no Palácio, mostra que não foi uma reunião totalmente institucional, e foi uma reunião, sim, política. Então, provavelmente, fecharam lá o acordo, Vitor, que vamos ter aqui em Pernambuco, envolvendo PT e PSB. O João Campos declarou oficialmente que o PSB, ele é o presidente do partido, fica com o presidente Lula, não necessariamente com Geraldo Alckmin na vice-presidência, né, com a vaga de vice, mas que o PSB apoia Lula, então, consequentemente, houve já o acordo aqui em Pernambuco, e a vaga do Senado deve ser mesmo de Humberto Costa. Vamos saber como é que vai ficar, né, o restante da chapa. Esse aqui é um ponto, né, Mário, para ser costurado aí entre PT e PSB, porque o PT tem o desejo de lançar o vice-presidente Geraldo Alckmin ou para o Senado ou para o governo de São Paulo. O PSB quer Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa de Lula e gostaria de indicar ao governo de São Paulo Márcio França, que estava ali, é ministro do empreendedorismo, já foi governador de São Paulo. Então, quer dizer, os objetivos, né, de PT e PSB estão em processo de alinhamento, mas não estão 100% alinhados ainda nesse plano nacional, né? Quem vai decidir, na verdade, na minha opinião, é Lula. Ele, como sempre, é o mandatário maior, é o maior líder da esquerda, né? Não tem outro. Então ele é que vai decidir, vai conversar com o Alckmin, vai conversar também com... Eu acho que eles vão fazer pesquisa, sabe, Vitor, para saber a situação do Lula e buscar um vice ali na região sul-sudeste, né, ou de Minas. Porque se você prestar atenção, os candidatos que estão, os pré-candidatos que estão surgindo são todos daquela região. Ratinho Júnior, do sul. Ronaldo Caiado, do centro-oeste. Os Romeu Zema, que vai ser lançado semana que vem, presidente da República, do sudeste, né, de Minas Gerais. Então, assim, ele tem que buscar um vice, na minha opinião. Alckmin é de lá de São Paulo, mas eu acho que Alckmin ele não agrega mais tanto como ele agregou na primeira eleição. Então, ele teria que buscar um nome mais forte ali no sul-sudeste ou até no centro-oeste, né, para buscar agregar votos, né, porque hoje são as regiões que ele perde. No Nordeste, Lula não precisa de um vice-nordestino, porque ele já tem uma situação consolidada aqui, né, ele vai ganhar de novo essa eleição aqui. Resta saber qual vai ser a vantagem, qual vai ser a frente dele. Então, aquela história que tinha que Lula poderia ter 2 palanques em Pernambuco é uma situação bem complicada. Agora, essa montagem da chapa do João Campos não vai ser uma coisa fácil também, não. Porque, veja, Silvio Costa Filho, ministro de Lula, pré-candidato ao Senado. Humberto Costa, o líder do governo Lula no Senado, presidente do PT, né, ainda extraoficial, né, porque vai sair aí a questão da mudança, mas ainda Humberto Costa tem muita moral com Lula, é um dos nomes. Então, Eduardo da Fonte, se o PC, aquela chapa lá da Federação, União, Brasil e PP, ela for mesmo para o palanque de João, por exemplo, e faz o quê com o Eduardo da Fonte, que quer ser candidato ao Senado também? E Miguel Coelho, que quer ser candidato ao Senado também, que é da mesma situação. Então, é uma engenharia bem difícil. Sobraria uma vaga de Senado e uma de vice. E aí, né, vai ter o poder de convencimento para saber para onde essas pessoas vão apoiar. Mas, para mim, está claro que o presidente Lula fechou ontem um acordo com o João Campos. E aí, as vagas elas serão anunciadas em breve, aí, como fica a composição dos demais nomes da chapa. Olha, temos muitas notícias aqui, né, aqui localmente, por exemplo, envolvendo Garanhuns,
né, o Hospital Mestre Vitalino, né, que é uma obra que foi anunciada pela governadora Raquel Lira, a licitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. É uma situação aí que é ruim para a Raquel, porque ela anunciou esse hospital lá, inclusive recentemente, e o Tribunal de Contas indicou que a licitação havia indícios de superfaturamento, e aí houve Mestre Dominguinhos, né? Mestre Dominguinhos, em Garanhuns. Então houve a suspensão. Também em Garanhuns, o Tribunal de Contas do Estado, né, abriu oficialmente uma auditoria para investigar se o prefeito Sivaldo Albino realmente cometeu excessos lá naquela questão que a gente bateu muito aqui, da impessoalidade, né, do princípio, da quebra do princípio da impessoalidade, se ele usou o feijoada de inverno para autopromoção, para o pessoal. Então ontem o conselheiro Carlos Neves confirmou isso. E tem uma foto também ontem, Vitor, a gente entrevistava aqui o Guilherme Coelho, né, que é presidente da associação importante lá de frutas de Petrolina, e ele disse, olha, a gente tem uma reunião hoje à tarde com a governadora Raquel Lira, e a gente tem uma foto aqui dessa reunião que aconteceu ontem à tarde, com a governadora discutindo com os setores produtores aqui do estado de Pernambuco, como vai reagir diante desse tarifaço aí, que começa a semana que vem, oficialmente. Daqui a pouco, inclusive, o professor Marco Aurélio Freire vai falar sobre isso, né, sobre essa história, né, que ainda repercute bastante, porque o Trump ele tem aliados que ele está tratando diferente. E ele disse que a taxa de 50% ela só vai ser aplicada para países que não são aliados, colocando aí o Brasil nessa prateleira de países que não são aliados. Então, uma situação que me parece que não será resolvida. A gente não vê indícios de que vai ser resolvida, porque, na minha opinião, o presidente Lula deveria parar de escalar terceiros e conversar com o Donald Trump, mesmo que desse tudo errado. Mas eu acho que tem hora que o capitão do time, tem hora que o técnico ele tem que ir para o front. E devia, na frente de todo mundo, ligar para Donald Trump e conversar com ele. Olha, eu preciso de uma audiência com você. Se Trump não quisesse realmente, aí seriam outros 500 e aí eu acho que seria até bom para a imagem de Lula. Agora, eu vi um vídeo ontem, uma publicidade do PT, que eu confesso, do governo federal, eu confesso que eu fiquei chocado, né, com essa publicidade. Porque se a intenção deles era conseguir agregar alguma coisa, para mim só afasta, ainda mais com uma criança segurando uma bandeira, falando my friend na peça publicitária. Eu acho que aquele tipo de peça publicitária, fazer política, fazer campanha antecipada com isso, não vai agregar nada. Então, é uma situação que eu não vejo muita boa vontade também não de ser resolvida. Afinal de contas, o governo estava nas cordas, né, com uma popularidade baixíssima, e eu acredito que eles estão tentando usar essa história aí para alavancar a popularidade do presidente Lula. Mas com esse tipo de peça publicitária, a situação diplomática, na minha opinião, ela só piora. Mas aí o professor vai falar sobre isso daqui a pouco. Ô Mário, a gente conversou ontem aqui, não é, com o Guilherme Coelho, que é presidente da Abra Frutas, falou sobre um prejuízo, né, de aproximadamente 50 milhões de dólares às exportações aqui da fruticultura, em especial em Pernambuco, a manga, né, principalmente. E tem uma informação de que senadores integrantes da Comissão de Comércio Exterior, comissão que lida aí diretamente com diplomacia estrangeira, que eles estão planejando uma missão para os Estados Unidos na semana que vem para tentar conversar com senadores dos Estados Unidos. E é possível que integrantes do setor produtivo acompanhem os senadores para essas negociações. Então, vamos ficar atentos para ver se esses intermediários conseguem, de alguma maneira, encontrar um caminho de negociação. Né? Eu acho que a ideia é muito boa, sabe, Vitor? Mas, para mim, só quem resolveria isso era o presidente Lula, se ele tentasse realmente querer conversar com o presidente Trump, mas a gente não vê assim, particularmente, eu não gosto muito da conduta do presidente Lula. Veja, o tarifaço de 50% é uma idiotice sem tamanho, Donald Trump. Não tem tamanho isso aí que ele está fazendo, né, do jeito que ele colocou lá. Agora, eu não vejo também muita boa vontade do lado de cá de negociação diplomática. Eu acho que, ao invés de ficar dando entrevista à CNN, dizendo que se Trump morasse aqui, ele estava preso, né, essas coisas aí eu acho que não agregam. E fazer esse vídeo que eu vi ontem também não agrega nada. Né, porque a informação como chega a gente sabe, né, como fica aquele núcleo duro, como quando fica inflamando um gestor e ele vai emprenhando pelos ouvidos. A gente sabe muito bem como isso funciona. Então, acredito que tem um núcleo duro de Trump, que é um núcleo duro muito radical, e quando pega esse tipo de situação, o que está acontecendo lá no Brasil? Lula dizendo que tudo ia ser preso. Então, a gente sabe que o Donald Trump ele não está nem aí preocupado com essas situações. Então, se ele não quiser ser atendido do jeito que ele quer, ele vai continuar esse tarifaço.
Então, acho que o governo deveria distensionar essa situação. Para mim, não é uma questão só de soberania. Soberania é outra coisa. É envolvida também nessa questão, mas tem muita política ideológica também nesse contexto, dos dois lados. São duas portas, né? Duas portas, Duas né? portas, a gente junta com a outra porta que é Bolsonaro também, pronto, e a gente fica sofrendo com cada gesto e cada palavra que essas criaturas falam. E quem piora também, na minha opinião, essa situação é o Supremo Tribunal Federal por meio de Que é Alexandre de outra Moraes, porta. né, que vive exagerando aí nas decisões. Essa história de proibir Bolsonaro de dar entrevista, isso é um dos absurdos maiores, né, que nem os mais fanáticos aí, nem os mais apaixonados pelo governo conseguiram defender, porque é uma censura prévia que está acontecendo no Brasil já há algum tempo e só foi escancarada. O Supremo Tribunal Federal, ele não deve ser usado para vingança pessoal de ninguém, ele não deve ser usado por distrato de ninguém, ele deve ser o baluarte da nossa lei. Mas veja, se o Supremo Tribunal Federal, que não tem mais a quem recorrer, tomar atitudes que interferem nas liberdades pessoais das pessoas, então a gente está vivendo já um momento bem perigoso e as pessoas, às vezes, elas acordam. E só um recado para vocês. Lembrem como era Sérgio Moro quando era juiz, tomando todo tipo de decisão que a gente sabia que estava extrapolando. E hoje o jogo virou. E amanhã o jogo pode virar para você, que apoia essa história. Acho que eu vou até parar, né? Senão é capaz dele mandar me prender também. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.